Olá amigos, 13 de novembro de 2014, a Voz do Brasil pela Vida. Em uma recente palestra em Piracicaba, no Encontro pela Vida, eu alertei as pessoas sobre uma tática frequentemente usada pelos partidários da cultura da morte e pelos partidários dela em sentido amplo, ou seja, no início da existência com as políticas de aborto e no fim da existência com as políticas de eutanásia, que é a de tentar passar às pessoas de boa vontade, às pessoas de boa fé, a ideia de que nós, os movimentos pela vida, exageramos sempre devido ao nosso fundamentalismo religioso, devido ao nosso fundamentalismo católico, como apontam frequentemente. E exageramos porque é evidente que onde há legislação de aborto, onde há legislação permissiva de aborto, onde há legislação permissiva de eutanásia, há as âncoras legais, há os limites legais. Efetivamente, há leis a regular essa situação em qualquer parte do mundo onde se permitam essas ações, sem dúvida nenhuma. E, evidentemente, essas leis estabelecem limites que nós não aceitamos pela simples razão de que entendemos que a vida é sagrada, de que a vida é indisponível, de que a vida é o bem maior, de que a vida é um direito natural e absoluto do ser humano que começa exatamente no momento da fecundação e termina com a vida natural. Essa é a nossa posição, da inviolabilidade da vida. Mas quando ela é relativizada por essas legislações, dizem esses militantes que há limites. E eu disse às pessoas presentes lá no simpósio de Piracicaba que não há limites coisa nenhuma. E a demonstrar isso, mencionei o caso daqueles dois supostos filósofos italianos, uma mulher e um homem, já mencionados aqui em um dos nossos programas, que escreveram um artigo no Jornal de Ética Médica. Vejam bem, o Jornal de Ética Médica do Reino Unido, defendendo o que eles chamam de aborto pós-nascimento. Aborto pós-nascimento. Ou seja, a liquidação, o assassinato, não de uma criança no ventre materno, mas depois que ela nasce. Se ela nascer com condições clínicas que justificariam, de acordo com as leis vigentes em determinado país, o aborto enquanto ela esteve no ventre materno. O assassinato puro e simples de uma criança, por exemplo, que nasça com a síndrome de Down, apenas para exemplificar. Defenderam essa posição como uma posição filosófica, e o texto do artigo é: aborto pós-parto, por que o nenê deveria viver? Porque o nenê deveria viver, ainda chamam de nenê, porque a criança deveria viver. Então não há limites mesmo, e à medida em que as leis vão se impondo e vão sendo postas em execução, elas vão também sendo torcidas para acabar com os limites que a própria lei estabelece, porque isso é um processo, é uma engrenagem que vai comendo as coisas, vai comendo os conceitos sociais, vai comendo a resistência da sociedade como a engrenagem, como a moeda moe cana. Mais duas provas agora surgem. Um defensor da eutanásia na Holanda, mudando de posição e trazendo a público no mínimo 4.000 casos, entre os 20.000 casos que foram executados desde a aprovação na lei da Holanda, 20.000 casos de eutanásia, 4.000 casos que, segundo ele, que é um partidário da eutanásia, não deveriam ter recebido o respaldo da lei. E, portanto, eutanásias que, segundo ele, insuspeitamente, portanto, não se adequavam, não preenchiam as condições da lei, mas mesmo assim foram praticados. Lembram-se do que mencionamos a respeito daquela cidadezinha da fronteiriça, na Alemanha, perto da Holanda, em que os velhinhos holandeses estão se refugiando para não ser eutanasiados? Essa é a realidade que eles vivem lá. Eles não querem receber a ambulância da morte. E agora criaram uma nova situação para compelir o velhinho a dizer que a vida é um fardo insuportável para ele.
na Holanda, e esses 4.000 casos praticamente se enquadram todos nele. O que faz a família? Não é que o velhinho esteja numa situação lastimável no fim da vida, em situação terminal. Não, apenas ele está sofrendo dos achaques normais da velhice. Então a família comunica a ele que vai colocá-lo, vai depositá-lo numa casa de repouso. E vão instilando aos poucos na mente dessas pessoas, já fragilizadas pela idade, que viver em uma casa de repouso é uma situação insuportável, torna a vida insuportável e, portanto, é uma situação juridicamente adequada a tornar aquela pessoa uma candidata à eutanásia por vontade própria, porque lá tem a eutanásia por vontade da família também. E os velhinhos, então, estão se declarando em situação de não suportar mais a vida, porque vão para as casas de repouso e se candidatando voluntariamente à eutanásia. Não tem limites. E aqui noticia-se o caso de uma menininha de 12 anos de idade, Nancy Fitzmaurice, no Reino Unido, na Inglaterra mais especificamente, 12 anos de idade, sofrendo de sequelas de uma septicemia contraída no ventre materno ainda, durante a gravidez, em situação muito fragilizada, mas não em estado terminal, muito longe de estar em estado terminal, vivendo normalmente, com todas as suas funções preservadas, respirando por si mesma, alimentando-se por si mesma, que a pedido da mãe é morta, assassinada pelo Estado e pelos médicos, negando-se por decisão judicial e a pedido da própria mãe, alimento e água a essa criança a fim de provocar a morte dela. Era uma criança, repito, que respirava por si mesma, que tinha funções normais, que se relacionava com todas as pessoas, tinha perfeita consciência de si mesma, embora em sofrimento. E foi torturada durante 12 dias, sem comida e sem água, até que sobreviesse à morte dela, por uma ordem judicial a pedido da própria mãe. Mãe que dizia que queria acabar com o sofrimento da filha. Não, ela queria acabar com o sofrimento dela mesma. Ela não tinha coragem de cuidar da menininha, da própria filha, naquelas condições. Então, onde é que estão os limites? Não há limites. E mesmo os limites impostos pela lei são, na verdade, jogadas estabelecidas por um tipo de poder político a justificar e a facilitar o convencimento e até a adesão das pessoas para serem logo depois, numa próxima etapa, derrubadas. Essa é a verdade nua e crua, e é o que se verifica no mundo, em países como a Holanda, em que já não há mais limite moral para coisa alguma. E aqui, muito especialmente, nós lutamos contra o aborto, porque o aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.